e Itatiaia Esporte. Estou com Ale Oliveira, com Emerson Romano e com Edu Panzi. Um abraço, boa noite, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço a todos. Vamos até às 8 hoje, hein, 8 da noite no YouTube, não esqueça, Edu Panzi. Ô Panzi, vamos lá, você comentou o jogo, cara. Só a leitura desse Galo e Flamengo, porque o Flamengo venceu, chegou a abrir 3-0 e no fim das contas o Allan Kardec diminuiu o prejuízo, Edu. Galo errou demais, né, Cirilo? Cometeu muitos erros no jogo e quando você erra muito numa final de campeonato contra um time tão qualificado, você paga muito caro. E o primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo recheado desses erros, de tomada de decisão lá na frente, quando o Atlético chegava próximo ao gol, às vezes no mano a mano, num contra um, na hora de chutar tocava, na hora de tocar chutava, e lá atrás cometendo erros que não cometeu em jogos anteriores, né? Contra São Paulo, contra Fluminense, Vasco, era um time extremamente concentrado, um nível de concentração lá em cima. O Atlético cometia pouquíssimos erros. Justo na final contra o Flamengo, cometeu erros que um time qualificado não perdoa, né? Com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Gabigol. Aliás, a Arrascaeta e Gabigol pouco pegaram na bola, mas tem tanta qualidade que quando pegaram, marcaram os gols do Flamengo. O Gerson é um cara muito acima da média. E erros que há muito tempo não aconteciam, como por exemplo, o Alonso saltar para marcar lá na intermediária ofensiva. Para quê? Aí deixa um buraco, o Otávio vai marcar o Arrascaeta, que era a marcação individual dele. O jogador do Flamengo carrega a bola da intermediária defensiva até a ofensiva sozinho. Depois, no segundo gol, o Alonso deixa o centroavante entre ele e o gol. Quando na escolinha de futebol, no colégio, a gente aprende que o zagueiro tem que estar entre a trave e o atacante. E no terceiro gol, um erro do Zaratio. O Flamengo cometeu menos erros e num deles, do Léo Ortiz, o Allan Kardec fez o gol do Galo. Então, acho que os erros individuais na partida, a falta de concentração em alguns momentos, acabaram definindo e sendo responsáveis pelo placar, que foi justo para o Flamengo, que construiu uma grande vantagem. Emerson Romano, um abraço, boa noite, Romano. Boa noite, Ciro, tudo bem? Um abraço a todos. Contigo, Romano, tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, queria sua visão também desse jogo. Quem tá no YouTube, inclusive, tá revendo aí os melhores momentos da partida. Por que o Flamengo se deu bem e o Galo não foi bem, Romano? Sabe, a impressão que me passou é que o Atlético entrou com excesso de confiança na partida. E aí, quando ele acordou pra coisa, já estava 2-0 pro Flamengo. E uma outra situação, a gente fala muito aqui, né? O treinador fala muito de jogo posicional, né? O jogo posicional do Atlético foi muito ruim. Porque o Edu destacou bem essas saídas loucas, principalmente do Júnior Alonso ali, que estava marcando o cara do gol e inexplicavelmente sai para poder marcar no meio campo. Isso mostra que o Atlético estava desorganizado da forma posicional. E além de outras peças que não surtiram efeito, não conseguiram jogar. Um Atlético que, na minha opinião, sentiu muito a falta de dois jogadores que não podem jogar a Copa do Brasil, principalmente o Fausto Vera, porque o Otávio está em baixa, o Otávio não está conseguindo suprir a ausência dele, na minha opinião. Ale Oliveira, um abraço, boa noite, Ale. Boa noite, viu, Cirilo? Boa noite aos companheiros, boa noite para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Não foi um resultado esperado, não foi uma atuação que o torcedor imaginava, mas o importante que o Edu falou dos erros, né? Importante que um dos erros um dos jogadores mais felizes durante a partida, do Léo Ortiz, né? Que possibilitou o Galo ainda sonhar com o título da Copa do Brasil, né? O gol do Kardec foi muito importante nesse sentido. Então, é da característica do Atlético, né? De jogos históricos, decisões improváveis, e essa de domingo pode ser mais uma, né? Com certeza, Ale. O Ale, reflete na sua visão esse 3-1, a realidade do jogo. Foi de fato o placar justo para a partida, ou o Flamengo produziu mais, ou o Atlético produziu mais para diminuir essa desvantagem? Como você analisa esse cenário, Ale? Não, que foi justo, como o Edu falou, a justiça. Eu acho que o 3-1 ele mostra o que foi a partida. Agora, não mostra a diferença das equipes. O que a gente teve foi um Flamengo jogando muita bola, principalmente no primeiro tempo, enquanto teve gás. Vale lembrar que o Flamengo ficou meio que sem trocas, né? Porque são muitos os desfalques, muitos titulares, mais de meio time titular que tá fora. 2 vão voltar, né? O Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Então ele não conseguiu, o Felipe Luiz, manter o ritmo, porque ele não tinha tantas trocas para fazer. Mas o primeiro tempo realmente foi muito forte do Flamengo e muito fraco do Atlético. Não conseguia sair jogando, não conseguia marcar
deu liberdade pro principal jogador do Flamengo, que desfilou no meio-campo, que foi o Gerson, né? Então, realmente foi muito aquém. Então, por aquilo que as equipes produziram, o 3-1 retrata. Por aquilo que as equipes podem produzir, a diferença, para mim, nem tem diferença. Para mim, você tá falando aí de elencos que são muito parelhos, né? Embora o Flamengo faça um investimento muito grande, mas para mim, Botafogo, Atlético, Palmeiras, Flamengo, claro que numa posição vai ser mais carente, outro vai ser melhor e tal, mas no todo, acho que eles acabam se equivalendo, né? Vai lembrar que isso não aconteceu nessa temporada, né? O Flamengo, nos 2 jogos que enfrentou o Atlético, marcou 7 gols, que é para mim um pouquinho demais. O ano passado, inclusive, o Atlético ganhou do Flamengo no Maracanã, como ganhou do Palmeiras também no Allianz Parque e assim por diante. Mas para mim é uma trocação aí, principalmente entre esses 4 aí, em termos de elenco, em termos de produção, mas infelizmente isso não aconteceu no domingo. Ale, permaneço contigo para te perguntar o que você faria para o próximo fim de semana. E é claro, daqui a pouquinho, na extensão no YouTube, nós vamos ampliar esse debate, falar com um pouco mais de tranquilidade, avançar nesse tema. Mas, dentro do que você observou ontem, dessa escalação do Atlético, o que você faria de proposta para alteração ou tem que ir com o mesmo time, Ale? Eu acho assim, né? Eu tenho uma opinião já que é meio controversa, que o torcedor não gosta muito, mas você vê, por exemplo, o Flamengo, ele vai sem nenhum jogador improvisado. O Botafogo, no dia 30, certamente vai sem nenhum jogador improvisado. O Palmeiras dificilmente faz isso. E o Galo tem vários jogadores improvisados que deram certo em 2, 3 partidas, mas que a chance de dar errado é maior. Porque você joga a vida inteira de um jeito e aí você tem que se adaptar para disputar aí 3, 4 jogos numa outra maneira. Essa, por exemplo, do Arana com o Rubens, que deu muito certo contra o Vasco na vitória de 2-1, poderia ter sido muito mais na Arena MRV, jogou junto 2 vezes. A outra vez foi contra o Vasco, em São Januário, que o time jogou mal. Por causa do campo, por causa da chuva e tal, mas não jogou bem. Então, acho que é uma amostragem pequena para você fazer uma mudança de uma carreira toda, né? Então, acho que tem alguns problemas que foram identificados, como na lateral direita, como na volância, os 2 volantes foram muito mal. E eu acho que você pode corrigir trazendo os caras para a zona de conforto deles. Então, para mim, a lateral seria do Saravia, para mim, a volância seria do Batalha, para mim, o meio-campo ali, você tendo mais um criador, um cara que trata bem a bola, seja o Zarate, se tiver condição, seja o Vargas, se tiver motivado, eu acho que seria importante, porque você traz o Arana para a posição dele, onde ele é sempre decisivo, sempre influente. Então, para minimizar os erros, já que o Atlético não pode mais errar, não tem mais esse direito de errar, eu traria os jogadores para a zona de conforto deles. Ô Romano, falei há pouco no primeiro bloco aqui do programa com o Rafael Leal nas notícias, que para mim o Saravia deveria jogar. E eu tenho uma dúvida quanto ao Zarate. O Edu ontem tinha até comentado também quanto a condições físicas do Zarate, né? Que se o Zarate tiver em condição física boa, ele é titular do elenco do Atlético. E quanto a isso, não há muita dúvida. Mas o que você faria projetando o Galo para o próximo domingo, Romano? Essa questão do Zarate, ela vai passar muito pro jogo de quarta-feira, né? Porque a oportunidade de dar ritmo de jogo a ele, a Bernard, a Kardec, ou Vargas, enfim. Eu tenho um pensamento seguinte, Cirilo, infelizmente o Otávio não está vivendo um bom momento. O Otávio já viveu um grande momento com a camisa do Atlético, perdeu a titularidade, teve uma lesão e voltou agora, não está conseguindo. Parece que depois do pênalti que ele fez contra o Vasco, né? Ele perdeu um pouco da confiança, né? Verdade. Eu mexeria no time do Atlético, né? Recuando o Lianco para ser zagueiro, Saravia na lateral direita, e eu colocaria o Batalha no meu campo. Mas sou eu, porque na cabeça do Milito, o Batalha realmente virou zagueiro. E é um bom zagueiro. Um bom zagueiro. Para mim, o melhor zagueiro do Atlético. Ele não tem mais um volante ali. Parece que ele é o melhor zagueiro e o melhor volante do elenco, né? E aí, lá na frente, o Atlético funciona muito quando tem um cara meio de referência que quebra a bola, como é o caso do Daverson, porque até dá uma liberdade pro Hulk poder jogar. De repente,
Não sei. Kardec, quem sabe, mostrou eu sou um cara de decisão, não amarelo em decisão, não. Professor, tô aqui, hein, professor? Tô aqui, levanta a mão e fala assim, lembra de mim? Oi, lembra de mim? Pois é, aquele que ficava na reserva do Cadu sou eu. Então você pode dar uma chance aí. De repente fazer esse tipo de modificação. Mas eu acho que vai passar muito pelo jogo de quarta-feira. Ô, Edu, a visão de quem comentou o primeiro jogo, projetando o jogo da final. Você faria alterações ou deixaria o Atlético com os mesmos 11 do Maraque, do Panzi? A alteração, a primeira que eu faria era não repetir Arana e Rubens pela esquerda. Por mais que tenha dado certo em um jogo, eu acho que não é a opção mais correta. O Arana é o melhor lateral esquerdo atuando no futebol brasileiro, aí você tira o melhor jogador da posição para fazer outra função. Ele faz mal a outra função? Não. Mas ele é o melhor na função de lateral esquerdo. Tanto então, que ele é seleção. A manutenção do Arana ali como ala, defendendo como lateral, eu acho que é a primeira mudança que eu faria. A saída do Lianco para a volta do Saravia, ela é interessante pela necessidade do Atlético no jogo. Acho que é uma boa ideia também. O Saravia é um cara que já mostrou que tem condição de fazer uma saída de 3 se o Atlético quiser fazer, jogando como um terceiro zagueiro, mas tem uma capacidade maior que a do Lianco de apoiar, de atacar, de às vezes chegar à frente, fazendo uma dobra com o Scarpa por ali, por aquele lado. Isso já funcionou muito nesse ano. Eu só vou discordar em relação à batalha. Pô, a gente está em novembro, já virou falando zagueiro. em batalha em volante, acho que não faz o menor sentido. Não, mas é pela circunstância. Não tem circunstância. O Otávio tá jogando nada, mas gente. Mas o Otávio fez aquele pênalti contra o Vasco e só voltou a jogar como titular agora. E aí ele tá transmitindo insegurança até para Alan Franco. Eu discordo, eu não acho que o Otávio esteja transmitindo insegurança. Ele perdeu posição pelo Falso Vera, porque o Falso Vera tá jogando melhor. E daquele jogo do Vasco até o jogo contra o Flamengo, o Otávio não jogou praticamente. Jogou contra o Inter, né? E o Atlético com o time todo reserva debaixo de um temporal, numa piscina. Vai avaliar o Otávio naquele jogo, gente? Não dá. E nesse jogo contra o Flamengo no Maracanã, a maioria dos atletas tiveram problema. O Atlético teve problema com o Alonso, teve problema com o Batalha, o Zaratio errou no gol. Não dá para pegar um jogador para Cristo. E o Batalha é o melhor zagueiro do Atlético hoje, para mim. Eu não mexeria no Batalha, assim como o Milito não vai mexer. Ele é zagueiro hoje, pronto. Mas quem você acha o melhor volante do elenco? O Falso Vera hoje. O primeiro volante melhor que é o melhor. Batalha? O Batalha é zagueiro, gente. Ele não é melhor volante. Melhor que o Otávio? O Fausto hoje tanto que é o titular, e a gente está falando de uma possível saída do Otávio, que eu discordo de vocês. Eu acho que ele tem que continuar, tem que ser o volante no jogo da volta contra o Flamengo. Então, para mim, as mudanças que podem acontecer são as duas laterais. E para a saída do Rubens, quem que vai entrar? Cara, é agarrar no terço e torcer pro Zarate ter condição. Eu acho que o jogo do meio de semana vai dizer muita coisa, Cirilo. Se o Rubens entrar como titular, há uma chance dele não ser titular no domingo. Se o Zarate iniciar o jogo, a chance de ter mais minutos e iniciar como titular no domingo. Se o Lianco começar, há uma possibilidade do Saravia ser o lateral direito no domingo. Então, muita coisa. O Allan Kardec, por exemplo, ele entrou, marcou um gol, o Davidson não pode jogar. O Allan Kardec é um cara que pode ser importante no próximo domingo, então é importante dar minutos para ele. Ainda que, gente, eu não estou falando que tem que renovar com o Kardec, ele é a solução, a salvação, mas ele pode ser um cara importante. O Atlético tem que vencer por 2 gols de diferença, né? Tá ganhando por 1-0. No final do jogo, você põe um centroavante, você vai pingar a bola na área do Flamengo, então dar um pouco mais de minutos pro Allan Kardec. Mas eu acho que a chave pode ser o Zaratio. Tentar trabalhar o Zaratio para ser uma das soluções para esse jogo de domingo para enfrentar o Flamengo.